Cicobi Vale do Jamari oferece o seu programa local, Giro Cidade. Olá, meu povo de Ariquemes, a todo mundo que nos acompanha no Grande Vale do Jamari, começando mais um programa Giro Cidade dessa super terça-feira, né, gente? Hoje, 19 de fevereiro de 2019, programa recheado de muita informação. Olha, a gente vai começar, né, a primeira reportagem de hoje, falando sobre a questão, né, do pessoal que acabou ficando desabrigado depois das fortes chuvas, né, que caíram sobre a região, né, e acabou aí subindo mais do que deveria o volume de água do Rio Jamari. E alguns moradores ali do bairro Mutirão acabaram ficando aí um tanto que desolados. Mas aí teve aquela parceria da assistência social, né, dentro da sociedade de bem. E quem vai comentar um pouco mais sobre essa entrega, né, gente, das cestas básicas, das roupas, lá para os moradores do bairro do Mutirão que foram afetados nas últimas semanas aí pelas enchentes, né, do Rio Jamari, é a nossa amiga Fran, a Franciele. E aí, Fran, tudo bom? A Fran, para quem não conhece, ela é a nova repórter, né, aqui do SBT, da sua TV Alamanda. Como é que foi a situação lá? Como é que foi a entrega desses, das cestas básicas, das roupas pessoal lá? Como é que foi? Isso, então, foi feito, na verdade, agora a segunda entrega de cestas básicas, né, de roupas. Ainda estão arrecadando móveis, né, a SENDES, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, juntamente com a Prefeitura, estão ainda organizando, né, alguns móveis para estar entregando para essas pessoas, para esses familiares que chegaram a perder tudo, né. E ontem eu estive lá fazendo uma reportagem, né, que foi a entrega das cestas básicas. Então, a gente vai acompanhar, então, como é que foi, né, esses voluntários, o pessoal da OABzinha, né, todos os voluntários empenhados em estar reabastecendo os estoques de alimentos, de roupas e de móveis dessa família. Então, é o que a gente vai acompanhar a partir de agora com mais detalhe na reportagem. Com as enchentes que vem acontecendo no bairro Mutirão, muitos moradores perderam seus pertences, alguns chegaram a perder tudo. A sociedade, juntamente com empresários e voluntários do município de Ariquemes, colaboraram para a doação de cestas básicas, roupas e móveis. As cestas foram montadas a partir da necessidade de cada morador atingido pela enchente. Essa já é a nossa segunda entrega, nós fizemos uma entrega semana passada e estamos entregando hoje. Então, nós fizemos de seguinte forma, como nós temos um cadastro atualizado das famílias que foram atingidas, com as componentes familiar, questão de idade, questão se trabalha, não trabalha, toda essa situação a gente tem essas informações, então ficou muito mais fácil na hora de dividir, na hora de separar, porque agora é a distribuição. Então nós separamos de acordo com a idade, né, as roupas de acordo com a idade, alimento de acordo com a quantidade de pessoas, fralda se tem criança ou não, então a gente consegue separar de acordo com a necessidade de cada um. Alguns moradores que não foram diretamente atingidos pela cheia abrigaram seus familiares que vieram a perder tudo. Eu mesmo, graças a Deus, não perdi tudo, mas a minha nora perdeu tudo, né? O meu filho mesmo ficou sem nem chinelo, até o chinelo dele desceu na água, né? E aí a minha nora perdeu tudo mesmo, né? Não ficou com nada e graças a Deus está vindo devagarzinho, retribuindo, né? Para nós foi uma benção, né? Primeiramente Deus e depois a comunidade toda que ajudou, né? Alguns moradores ainda convivem com o medo de perder o restante de seus pertences. Além de eu estar desempregado, a gente não pode sair porque de uma hora para outra o rio pode encher e alagar a casa e a gente acaba perdendo ainda o restante das coisas que a gente ainda tem, né? Devido às cheias do Rio Jamari, muitos poços foram contaminados e com isso a Águas de Ariquemes criou um plano especial pensando nesses moradores. A gente também contribuiu numa questão muito importante que é a questão da fatura, do consumo. Nós sabemos que realmente toda aquela região ali, se porventura a família estiver usando algum poço, esse poço ele foi diretamente contaminado pela questão das fossas e pela questão da enchente. Então tudo aquilo ali realmente se misturou e realmente uma vez contaminado ele não volta mais. Através de uma triagem, de um cadastro pela Secretaria de Assistência Social, a gente vai contemplar essas famílias numa tarifa especial. E agora qual é o momento agora? Vou falar agora do momento econômico, tá bom? Hoje começa então o quadro, né, o Momento Economia. Hoje o economista Linhares Aragão irá entrevistar o gerente do Banco da Amazônia. Olha o tema, um tema muito importante que é taxa de juros. Olha, atenção para você, meu amigo empreendedor, meu amigo empresário que está acompanhando nossa programação. Olha os detalhes com o nosso amigo economista, ele, Linhares Aragão, na tela.
prezados telespectadores da TV Alamanda, SBT, empreendedores, empresários, o povo de Ariquemes. Estamos aqui para mais um programa do Momento Econômico Vale do Jamari. Estou tendo a satisfação de convidar e estar aqui com nós um amigo de longa data, que representa uma empresa que é parceira nossa há muito tempo. Inicialmente, as boas-vindas ao Maxson, gerente do Banco da Amazônia, agência em Ariquemes. Por favor, suas considerações. Obrigado pelo convite, obrigado a toda a rede pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco sobre os recursos, né? Recursos disponibilizados pelo banco. E é uma satisfação a gente estar participando desse novo quadro aí, Guilherme. Obrigado. Esse quadro é realmente aquela necessidade que quando eu vim para cá há muitos anos, já sentia isso e não é diferente, entendeu? Aqueles empresários pequenos sempre têm aquela dificuldade, então isso é para a gente elucidar. E não tem pessoa melhor do que o próprio funcionário do banco, credenciado para falar a respeito de financiamento. Então o nosso quadro de hoje, ele faz parte dessas 4 colunas do sucesso empresarial. Nós falamos do planejamento, hoje vamos falar de recurso financeiro. Bem, Maxson, eu vou fazer a parte de um cliente que sempre me procura, entendeu? Verde, quer saber das informações. O que o empresário deve fazer para obter o financiamento junto ao Banco da Amazônia, os recursos do FNO? Então, Linhares, que bom, né? Que bom a gente estar aqui falando dos recursos financeiros. E o Banco da Amazônia, ele está aí há mais de 76 anos já na região. O banco, ele aplica um recurso que se chama FNO, que esse FNO é um fundo constitucional, ele foi criado lá na Constituição de 88, e por isso ele tem juros subsidiados pelo governo federal. Por isso que os recursos do Banco da Amazônia, na maioria deles, na maioria dos financiamentos, são juros abaixo dos juros de mercado, e inclusive hoje juros abaixo da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Então, como que o empreendedor, como que o empresário ou o produtor rural pode ter acesso a esse recurso? O primeiro passo é realmente procurar a instituição financeira, fazer seu cadastro, né? Que a partir do cadastro do cliente, o banco vai estar realizando o limite de crédito, né? E aí a gente vai poder começar as tratativas realmente de efetivar a operação. Mas o primeiro passo é realmente buscar a instituição financeira para estar elaborando seu cadastro. Nesse momento do cadastro, o banco vai pedir, se produtor rural, os documentos pessoais, né? Se empresa, os documentos da empresa de constituição e a relação de faturamento, esses documentos realmente de praxe e documentos dos sócios, né? Realmente os documentos para cadastro. E a partir desses documentos, o banco vai estar elaborando aí o cadastro e a partir do cadastro, seu limite de crédito. Hoje é um ano, nós estamos num ano novo, em 2019, o banco já estabeleceu um limite de recurso para esse ano aqui na região? O banco é um ano, na verdade, desafiador, o pessoal está bem animado, acho que é um ano bem, que vai ser um ano bem próspero. O ano de 2018, o Banco da Amazônia ele aplicou aí na ordem de 1,2 bilhões de reais aqui no estado de Rondônia. E esse ano está o desafio, está lançado o desafio, que eu te falo que é desafiador, porque esse ano a gente tem 1,8 bilhão de reais para aplicar só aqui no estado de Rondônia. Então é um volume de recurso bem grande e que nos motiva ainda mais a trazer grande parte desse recurso para ser aplicado aqui na nossa região do Vale do Jamari e aqui na nossa região de Ariquemes. Então é um recurso bem expressivo, 1,8 bilhão para a gente aplicar aqui no estado de Rondônia. Tem alguma atividade assim prioritária ou de modo geral para atender todo o segmento? Esse recurso, Linhares, ele atende aí tanto o Pronaf, que é aquele pequeno produtor rural, como o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor rural, né? Então ele atende todo o agronegócio e ele atende também todo o setor empresarial. Então ele atende o microempreendedor individual, ele atende o pequeno empresário, a média empresa, a grande empresa, e ele também atende o setor industrial. Então ele atende todas as atividades. Quais os setores que ele atende aqui no meio empresarial? Na verdade ele atende todos os setores.
raros setores que o banco não atende, mas ele atende o setor de saúde, educação, serviço. Então, assim, realmente é um bem amplo a atuação do FNO. Então, ele atende todos os setores, do agronegócio, o empresarial, o industrial, e ainda ele atende até parcerias públicas-privadas também, no setor de infraestrutura. Então, ele é bem amplo, realmente. Sim, vai se enquadrar aí as expectativas dos telespectadores e do empresariado em geral, né? Outro detalhe, muita gente, né, que quer começar, a pessoa já tem experiência, a pessoa já tem um know-how de conhecimento, ele tem um capital. Aí eles sempre me perguntam, quando é um projeto de implantação, se o banco financia. Eu sempre digo, financia, nós temos a implantação, a expansão, modernização, relocação de um local para outro, quem quiser vir para Ariquemes, não é isso? Exatamente. Então, uma das grandes vantagens desse recurso, não só a taxa, que a taxa realmente é uma taxa bem atrativa, uma taxa baixa, que hoje a gente falando de taxa, é uma taxa aí quase que equiparada à taxa de poupança, então realmente é uma taxa bem baixa. Mas como você bem disse, esse recurso ele atende aí na área de implantação da empresa. Às vezes o empresário ou o produtor, nessa área de empresa, o empresário realmente, o empreendedor, ele tem um plano, ele tem um sonho a ser realizado. E o banco pode realmente estar ajudando nesse sentido. Esse recurso ele atende na implantação da empresa. Então, a empresa ainda nem foi construída, construiu o CNPJ, o banco atende realmente esse cliente, esse empresário. Ele atende na relocalização, às vezes o empresário paga aluguel e tem esse sonho de ir para uma sede própria, já tem um terreno, ele atende também nesse sentido para poder fazer a construção. Ou relocalização, ou o empresário tem um plano de comprar mais uma máquina para poder expandir, ampliar o seu negócio, ele atende também na ampliação. Então, o interessante desse recurso, além da taxa de juros e do prazo, também são todas essas atividades realmente, né? Todas a ampliação, a relocalização do empreendimento, e ainda também ele atende para aquelas empresas, Linhares, que eu acho que vai ser uma das próximas perguntas, ele ainda atende para a pequena empresa a aquisição do terreno. Às vezes a empresa ela está pagando aluguel e o empresário não tem nenhum terreno ainda, ele pode adquirir o próprio terreno com a construção. Ótimo. Isso para empresas, lógico, que ela tem uma regrinha, e essa regra é para empresas que já estejam há mais de 2 anos no mercado. Então ele atende realmente amplamente aí. E se tiver uma empresa que quer comprar um imóvel, não vai ter construção, vai ter uma reforma geral, é aceita? Atende também. Nesse caso, se a empresa tiver já 2 anos de construção, é possível o atendimento dela na aquisição do imóvel e na reforma também. Outra coisa, as pessoas hoje, eles precisam muito, sempre, todo projeto de investimento de longa duração, como o investimento fixo ele sempre é pesado, as pessoas precisam de um tempo de carência. Hoje assim, a maior carência do banco hoje para um projeto comercial ou industrial é de quanto tempo? Então, existem nas várias linhas de financiamento do FNO, né, que ele atende o produtor rural, atende o empresarial, atende o industrial. Para cada linha de financiamento desse existe um tempo de carência, né? Mais especificamente. Mas para essas áreas de empresarial, industrial, o tempo de carência para começar a pagar o capital do financiamento pode chegar até 4 anos. Isso quem vai delimitar, logicamente, vai ser o projeto, vai ser a necessidade do projeto, né? Às vezes o empresário vai necessitar de um tempo maior para fazer a construção, para fazer os investimentos, então ele vai ter um tempo de carência maior. Mas pode chegar. Então o tempo de carência é de acordo com a necessidade, podendo chegar aí até 4 anos do investimento. Isso para atividade empresarial, né? Um industrial aí pode chegar até esse período. Você falou uma coisa interessante, que o banco apoia também o financiamento público-privado. E no começo, lá muito atrás, né, recursos do banco, do BNDES, eles investiam muito na infraestrutura, entendeu? Rodovias, terminais rodoviários, no caso, todo o processo que dá a logística do transporte. O banco também tem essa linha?
Tem esse fundo, o FNO, ele também, pelo novo plano agora de aplicação, ele contempla também esses investimentos em infraestrutura aí, que podem ser realizados por essas parcerias, as PPPs, né? Tá. E eu já tive até conversando com o prefeito, com o pessoal do executivo, sobre essa possibilidade, até para que possam aí ter essa ciência e a gente possa estar trabalhando em alguma situação aí, que de alguma, lógico que para isso tem que ter as autorizações das câmaras aí, das autorizações devidas, e que esses recebíveis também sejam diretos do consumidor, não do poder público, né? Tá. Mas existe essa possibilidade, então é uma tendência aí que eu acredito que os governos estão aí realizando essas parcerias, né? E o banco pode entrar sendo um parceiro aí financeiro desses investimentos. Mas você pode concluir a sua afirmação, a sua posição agora, para a gente fechar o nosso trabalho. Gostaria de agradecer aí novamente aí a oportunidade de estar aqui demonstrando as linhas, né, de crédito aí do Banco da Amazônia, o recurso disponível. Então, assim, o banco está totalmente à disposição. Quando possível, se precisar, só chamar. A gente está à disposição. O banco está situado ali na Avenida Tancredo Neves, com a Canaã. O telefone é 3535-5522. Então, pode nos procurar lá. Procure, tire suas dúvidas realmente. A gente pode agendar uma visita na sua empresa, na sua propriedade rural. Então, só procurar o banco realmente está à disposição realmente para a gente fazer o agora, como o Linhares falou. A gente tem que trazer os planos, os planejamentos e a gente concretizar. E o banco está à disposição realmente para poder ajudar aos empreendedores, né, do agronegócio, os empresários realmente a prosperarem cada vez mais nas suas atividades, né, a gerarem mais renda, a gerarem mais emprego e, consequentemente, a gente conseguir aí desenvolver nossa região cada vez mais. Obrigado, viu? Muito obrigado. E vamos usar você muitas vezes, entendeu? Qualquer coisa, nós trazemos você aqui para esclarecer para nós. Tá? Muito bem, gente, esse foi o Momento Econômico com o nosso amigo Linhares Aragão. Olha só, lembrando que vai ter continuação, tá? Na próxima terça-feira, tá ok? Vai ter continuação desse quadro aqui, tá legal? Do Momento Econômico aí com o nosso amigo Linhares Aragão, beleza? Então, para você que gostou do conteúdo, você gostou do quadro, então na próxima terça-feira, de novo, tá? Você vai ver aí a continuação, então, sobre esse assunto, que é um assunto realmente de suma importância para o lado, né, econômico e comercial aqui da região do Vale do Jamari. Galera, vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, tem mais programa. Alô, gente boa, muito bem, agradecendo mais uma vez aí o carinho da sua audiência, nossos amigos que estão nos acompanhando no município de Rio Crespo, né, em Alto Paraíso. Vamos agora para o comando policial, né, diretor? Pode rodar a vinheta. Tudo bem, gente, vamos começar, né, o seu comando policial, uma notícia triste. Na verdade, um idoso de 72 anos de idade ele foi encontrado em uma residência lá no município de Candeias do Jamari. Pode colocar na tela. O corpo de um idoso de 73 anos foi encontrado dentro dessa residência onde ele morava, que fica na rua Recife, no bairro Santa Letícia, em Candeias do Jamari. De acordo com testemunhas, a dona do imóvel foi procurar o idoso devido a ele não ter aparecido nos últimos dias na frente de casa. Quando ela se aproximou, sentiu um mau cheiro e pediu ajuda dos vizinhos para arrombar a porta. O corpo de Expedito da Silva estava caído no chão, seminu e em avançado estado de decomposição. A perícia esteve na casa. O corpo do homem foi removido para o IML. Uma perícia mais detalhada deverá ser realizada para apontar a causa da morte. Que triste, né, gente? Que triste. Aí só foi descoberto, né, porque uma vizinha passou e acabou sentindo então ali um mau cheiro, pediu então o apoio, arrombar a porta, infelizmente, né, o senhor já estava sem vida, né, em estado já de decomposição. É complicado, né, gente? Situação aí
Agora precisa ser investigado o que pode ter provocado aí a morte deste senhor lá no município de Candeias do Jamari. Gente, é o seguinte, olha, no primeiro bloco, né, a gente estava falando, a nossa amiga Franciele estava aqui, a gente estava falando sobre a questão da doação de roupas e de alimentos, né, para os moradores que acabaram ficando aí desabrigados de algumas residências ali no bairro do Mutirão, após as fortes chuvas que acabaram aí transbordando as águas do rio Jamari. No município de Cacoal, também, alguns bairros acabaram ficando alagados devido às fortes chuvas também. Confira os detalhes na reportagem. As fortes chuvas que caíram sobre Cacoal na madrugada da última quinta-feira provocou uma série de alagamentos. Em vários pontos da cidade, a água invadiu ruas, avenidas e até mesmo residências. No bairro Jardim Saúde, mais precisamente na rua Leonardo da Vinci, os moradores tiveram que correr contra o tempo para reorganizar a mobília de casa. O frentista José Gomes diz que já esperava o alagamento e por isso se preveniu bem antes. Já está esperando, porque de fevereiro até o mês de março sempre dá uma enchentinha, né? Assim do tipo dessa, ou mais um pouco, ou menos, sempre dá, né? Isso todo mundo já espera. E quando a água estava entrando aqui na casa, qual foi a reação? A reação, em antes, eu já comecei a fazer os negócios e levantar, porque o menino que mora aqui trabalha de empregado, né? Aí eu vim aqui, pedi para a mulher e comecei a levantar, aí tudo erguidinho, não estragou nada. Tudo ok. E foram vários pontos realmente de alagamentos em Cacoal. Muitas residências ficaram alagadas. Como é o caso aqui da dona Terezinha, ela que reside na Avenida 7 de Setembro. A parte dos fundos completamente tomada pela água. O jeito foi levantar os móveis para cima a fim de evitar prejuízos. Tem bastante móveis dentro da água ali nos fundos, na área dos fundos, né? Tem bastante água lá, os móveis dentro da água lá. Bem complicado. Por volta das 11 horas, começou a entrar água na porta da cozinha ali, daí quando a gente viu, já estava aqui na rua, na frente, foram entrando pela frente também. A gente tirou os móveis, mas não chegou a entrar muito dentro de casa, foi pouca coisa. Uma surpresa desagradável. Uma surpresa desagradável, isso acontece desde 2010. De vez em quando a gente está em casa, tranquilo, daí a pouco vem água entrando dentro de casa. Como é que fica? Fica difícil, né? Porque aí a gente tem que estar tirando as coisas dentro de casa, levantando móveis. Fazer praticamente uma mudança, depois retornar tudo de novo no lugar, complicado. O trajeto de muita gente teve que ser mudado. Até mesmo um dos acessos ao bairro do Incra ficou interditado, já que o rio Piarara também transbordou e a rua Blumenau ficou intransitável. Ainda ontem à tarde, a água baixou bastante e aos poucos a situação está sendo normalizada. Gente, as fortes chuvas aí realmente não foi brincadeira, hein? O que caiu de água no estado de Rondônia e em algumas partes do Brasil, né? Choveu 10 vezes mais do que a previsão tinha marcado para esses meses. Mas é aquela coisa, ninguém pode mandar no que é de Deus, né? Tem hora que essa previsão dá cada furada, com todo respeito, tá? Mas é cada furada. Vamos seguir então de programa aqui, vamos seguir de comando policial. Olha só, você vai ver que mais um morador de rua foi... Rapaz, tá complicado, olha. Eu sei que não é Ariquemes, mas é preocupante a situação do número de moradores de ruas que estão sendo agredidos lá na capital, Porto Velho. E você vai ver que mais um, é isso mesmo, mais um morador de rua acabou sendo esfaqueado lá em Porto Velho. Detalhes completos, pode colocar a matéria no ar, diretor. Mais um morador de rua sofreu uma tentativa de homicídio. Desta vez, o caso aconteceu na Avenida dos Imigrantes, no bairro Pedrinhas. Segundo a polícia, ele estava em um bar quando foi atacado por outro morador de rua. Um homem identificado como Francisco foi golpeado nas costas. A faca ficou cravejada. O homem foi socorrido e trazido aqui para o Hospital João Paulo II. Apesar do ferimento, o estado de saúde dele é estável. A polícia fez buscas pelas proximidades onde aconteceu o crime, mas ninguém foi preso. Segundo os policiais, esses casos de moradores de rua se agredindo é rotineiro. O último caso aconteceu no canteiro da Avenida Jorge Teixeira, onde um homem foi esfaqueado nas pernas, também por outro morador de rua. Lamentável, né, gente? O índice, né, de violência na capital do estado realmente não tem nem como se discutir, né? E se tratando, né, dos moradores de rua, aí a situação fica mais complicada. Porque às vezes entre eles mesmo provocam aí aqueles atritos e infelizmente reportagens como essas estão se tornando comuns, né, para todo o estado de Rondônia, se falando, né, da capital Porto Velho. É isso? E aí o rapaz aí acabou sendo esfaqueado, a gente espera
né, e torce que ele se recupera o mais rápido possível depois desses golpes de faca que acabou recebendo aí lá na capital de Porto Velho. É um morador de rua, né? Mas é um ser humano, é lamentável, né, gente? É lamentável até onde chega esse lado maligno do ser humano, né? Até onde? Só mesmo o Criador, Deus, para ter misericórdia de todos nós. É realmente lamentável. Gente, é o seguinte, você vai ver que um apenado, ele foi encontrado morto. Isso também foi na capital, Porto Velho. Detalhes completos da reportagem, pode colocar na tela. O apenado Ailton de Souza Ramos, mais conhecido como Coroa, de 40 anos, foi encontrado morto dentro de uma cela no presídio Urso Branco. O detento cumpria a pena por tráfico de drogas. De acordo com a polícia, aparentemente pode ter sido um suicídio. Mas alguns detalhes observados no local onde o corpo estava podem revelar um homicídio. A Delegacia de Crimes contra a Vida investiga em que circunstâncias esse fato ocorreu. E só depois de um laudo pericial vai ser possível ter certeza se se trata ou não de um suicídio. Olha, lamentável, né, gente? É um apenado aí, acabou então sendo encontrado morto lá na capital Porto Velho. A situação para ela está bem complicada. Graças a Deus, né? Graças a Deus, pelo menos de ontem para hoje, mais tranquilo aqui em Ariquemes. Você está vendo que não conseguiu colocar nenhuma reportagem ainda sobre crime, sobre isso, aquilo. Acidente mais tem nessa cidade, né? Mas também moderado, né? Um pouco mais tranquilo, né? Ontem e hoje foi um pouquinho mais tranquilo, por isso que você está vendo mais reportagem de fora, né? É porque, graças a Deus, né? Graças a Deus a cidade está calma, está tranquilo, nossa polícia aí trabalhando, né? Impedindo que esses indivíduos venham tocar o terror aí perante a sociedade de bem, tá? Vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Tudo bem, gente? Estamos de volta, né, com toda a alegria, né? Graças à minha equipe maravilhosa aí. Gente, vamos falar de quadro ainda. Quadro Cidadania. A nossa amiga Catiane Malta, tá ok? Hoje, gente, o tema vai ser sobre profissões relacionadas ao direito. Quer saber mais detalhes? Pode colocar na tela. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Cidadania, o quadro que tem como objetivo aproximar você, cidadão, dos seus direitos e do conhecimento dos seus direitos. Hoje, nós daremos início a um ciclo de entrevistas voltada para a temática profissões relacionadas ao direito. E para conversar com a gente sobre o tema advocacia, eu convidei ele, que é o conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Alex Sarquis. Dr. Alex Sarquis, seja muito bem-vindo à Cidadania. Muito obrigado, prazer, a honra é toda minha de estar aqui nesse quadro maravilhoso que muito coopera com a cidadania, com o cidadão, na difusão de informação, aliás, que é um dos valores mais importantes de uma sociedade. Dr. Alex Sarquis, que atuou muitos anos como presidente da subseção aqui de Ariquemes. É isso mesmo? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória inspiradora como advogado, agora até o Conselho Federal. Bom, nós nascemos na cidade de Porto Velho, onde me graduei em Direito na Faculdade Faro, ingressei às fileiras da Academia de Direito no ano de 1996, tendo me formado já no ano 2000. Naquela ocasião eu tive já a sorte, se assim podemos dizer, de ser o orador da turma. E ainda no curso da graduação, eu fui aprovado no primeiro concurso de estagiários do Ministério Público. Eu me recordo que naquela época foram ofertadas as primeiras 20 vagas e eu estava ainda no quinto período e ocupei exatamente a 20ª vaga, disputando, claro, com alunos mais graduados. E ali, naturalmente, tive mais intimidade com o direito penal àquela época,
Depois fui designado para atuar na vara de infância e adolescência, com o Dr. Rudinei de Paula, que naquela época era promotor, já procurador de justiça. E atuei com o Dr. Tarcísio Leite Matos, na vara do júri, com o Dr. Miguel Mônico, na vara de delito de trânsito, que hoje é desembargador. Enfim, me graduei no ano 2000, no mesmo ano em que eu cheguei em Ariquemes. Graduei no meio do ano, cheguei em Ariquemes em outubro de 2000 para trabalhar, já aprovado na OAB, para trabalhar nas eleições. Naquela ocasião trabalhei na eleição de Cacaulândia, né? E de lá para cá fixei residência em Ariquemes e procurei buscar me aprofundar ainda mais nessa profissão que desde criança eu sempre sonhei exercer. Ariquemes me acolheu com muita afetuosidade e as coisas aqui, as oportunidades que aqui eu tive, me deram condições de realmente fixar residência e desempenhar a minha função, a minha profissão, ingressando nos quadros da OAB ainda no ano de 2002, 2003, como membro da Comissão de Segurança Pública e posteriormente já como conselheiro estadual. Que bacana. Então, poderia ter passado na sua cabeça escolher qualquer outra profissão que não a advocacia, né? Você passou em vários órgãos públicos e tudo mais. Então, explica pra gente, você escolheu a advocacia ou foi a advocacia que te escolheu? Eu acho que foi a advocacia que me escolheu, porque nunca tinha pensado nisso, agora que você está me questionando. Eu revendo aqui, eu não me recordo de ter desejado fazer outra coisa, nem na infância, né? Então, eu acho que eu já nasci meio predestinado à advocacia. Sou apaixonado pela minha profissão. Combato de forma muito honesta, muito leal, os meus combates processuais, né? E acho que essa é a principal função do advogado. Não é salvar indistintamente a pele de ninguém, mas é exclusivamente garantir a todo e qualquer cidadão que seja submetido pelo Estado a um processo judicial, seja de qual natureza que for, que esse processo obedeça todos os preceitos constitucionais, principalmente, em resumo, que a população possa compreender, que ele enfrente um processo justo, idôneo e isonômico, que as partes sejam respeitadas de forma igualitária e que as oportunidades do exercício do direito de defesa sejam o mais amplo e regular possível. E nós temos uma pergunta aqui mesmo a respeito do direito de defesa. Seria a nossa quarta pergunta. O direito de defesa e a profissão advocacia. O direito de defesa seria a causa da impunidade? Porque muitas vezes a gente acaba ouvindo por aí que os processos criminais ou os processos voltados à questão da corrupção talvez deixaria a população um pouco desconfortável com a ação do advogado em defesa. Explica pra gente qual que é o papel do advogado nesses casos específicos. Muito bem, vamos lá. Impunidade significa a falta de punição. O advogado nunca, em momento algum, pune alguém. Então, se há impunidade, é porque quem deveria punir não puniu. Mas se o advogado não é responsável por punição, então o advogado jamais será responsável por impunidade alguma, né? Agora, ao advogado, como eu disse, cabe exigir. Não é o advogado que escreve as leis, não é o advogado que impõe ao legislador
a existência da lei, não foi o advogado que impôs ao Constituinte o texto da Constituição, né? O advogado, eminentemente, ele exige que a Constituição, as leis, que a regra do jogo seja cumprida, indistintamente. Agora, se a regra, em determinado momento, beneficia A, B ou C, ou prejudica A, B ou C, isso não é um problema da advocacia. Isso é um problema de um todo que a advocacia, por meio inclusive da OAB, pode ajudar a evoluir e a sanar alguns problemas, mas que é uma atividade absolutamente legislativa, mas não é um problema da advocacia. Enquanto vigente, tanto a Constituição quanto os demais preceitos legais de qualquer hierarquia que seja e qualquer amplitude que seja, eles devem ser observados. E esse é o papel da advocacia. Ok. Agora, para a gente entender um pouquinho, quais são as principais dificuldades da advocacia aqui no estado de Rondônia, ao seu ver? Muito bem. A grande dificuldade da advocacia hoje penso eu, que é a democratização das oportunidades. Isso aí no âmbito bem institucional mesmo, bem classista, né? Num segundo momento, penso que uma grande dificuldade nasce do novo advogado, né? Hoje nós já conseguimos evoluir muito, mas é um exercício permanente dentro da classe para que o novo advogado seja mais bem preparado e orientado possível para que possa atuar de forma consistente, garantindo os direitos de seus clientes e também preservando a identidade ideológica e ética da advocacia. E agora, encaminhando para a nossa última pergunta, recentemente o nosso presidente ele se posicionou contra o exame de ordem. Na sua opinião, é o exame de ordem necessário ou não? O exame de ordem, eu não vejo ele como uma ferramenta de proteção da OAB, né? O exame de ordem é uma ferramenta de proteção à sociedade, ao cidadão. Então, eu não vejo a menor possibilidade de colocarmos no mercado de trabalho profissionais que não sejam minimamente, eu gosto sempre de frisar quando eu falo disso, o exame de ordem, ele afere minimamente a capacidade técnica dos examinados, né? Então, colocar no mercado de trabalho profissionais que não são capazes de comprovar tecnicamente condições mínimas de exercer a advocacia, eu acho que é prestigiar uma cerca de 1 milhão, 2 milhões de pessoas que estejam pleiteando a carteira da OAB e, ao mesmo tempo, prejudicar mais de 200 milhões de cidadãos brasileiros. De dizer que muitos da atuação do advogado são direitos que podem ser alcançados pela prescrição, pela preclusão, que são fenômenos jurídicos que não permitem que essas matérias, que esses problemas sejam rediscutidos ou corrigidos no futuro. Ou seja, se um mau profissional atua em sua defesa e ele perde um prazo, ele perde ou ele aborda de forma equivocada o seu direito e obtém uma decisão desfavorável, por mais que outro advogado tente corrigir, dependendo do tempo que se passou, da matéria que se discutiu, essa decisão passa a ser imutável e o seu direito será perdido, você terá prejuízo, enfim. O que a OAB defende é justamente isso, que o exame de ordem garante minimamente que esse profissional que vai lhe atender, ele tenha condições. Muito bem. Doutor Alex, agora eu vou pedir para você deixar a sua mensagem para aqueles que pretendem ingressar aí no curso de Direito e seguir a carreira de advogado e deixe suas considerações finais também. Muito obrigado pelo convite por estar aqui.
É sempre importante dizer que a advocacia é um sacerdócio. A advocacia compete devolver para o seio da sociedade a paz, eliminar angústias e redirecionar injustiças, né? Isso não é uma frase feita, isso é uma filosofia eminentemente de vida. Ninguém ou quase ninguém procura um advogado se não tiver com problemas, não tiver angustiado, em busca, como eu disse, de sua paz. Nada mais a nossa profissão versa do que exatamente isso. Sou muito orgulhoso da profissão de advogado, dos colegas advogados aqui em Ariquemes, com que tenho oportunidade de dividir experiências, dividir vivências jurídicas. Vejo a advocacia de Ariquemes num altíssimo nível. Nós estamos aí no Conselho Federal e durante toda a nossa trajetória em contato com a advocacia de todas as regiões do Brasil, especialmente de Rondônia, e muito feliz por a advocacia de Ariquemes destoar positivamente nesse cenário. Então, Catiane, doutora Sandra, que está ali quietinha ali nos ouvindo. Queria mandar um abraço para o nosso presidente, Dr. Brian Griel, nosso presidente da seccional, Dr. Elton Assis, meu irmão de Conselho Federal, Dr. Andrei Cavalcante, enfim. E dizer a você, cidadão, que se essa é uma filosofia que atende ao chamado do seu coração, venha para a advocacia, porque aqui é o lugar de soldados da paz, eu diria. Agradecer o Dr. Alex Sarkis por ter aceito o nosso convite para vir aqui no Cidadania. Tá? Muito obrigada pelas suas palavras. E a todos vocês, muito obrigada pelo prestígio, pela companhia. Eu aguardo vocês até o próximo quadro Cidadania. Até mais. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A programação da sua TV Lamanda segue. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau.